Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para uma escola bíblica, com muita alegria, que nós estamos empenhados aí em fazer a obra do Senhor, em trazer a palavra de Deus a você e que nós possamos juntos aprendermos um pouco mais e crescermos também espiritualmente, crescermos compreendendo ainda mais a palavra de Deus. Vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração, nós temos o Guilherme, o qual nós temos orado, que Deus possa estar abençoando a vida dele, já fez os exames, mas agora vem os resultados, que Deus possa estar fazendo a sua vontade na vida do Guilherme. Também nós devemos orar pelas famílias enlutadas, são muitas famílias enlutadas, que Deus tenha misericórdia, conforte, console cada família. Também orarmos pelos enfermos, pelas nossas irmãs, Gesilda, Nilza, Dona Delvira, Ione, também Dona Germa. Orarmos por essas irmãs. Orarmos também pelo seu Francisco. Seu Francisco é irmão do nosso irmão Zé Nilton. Ele está internado, que Deus continue abençoando a vida dele, ali restaurando também a sua saúde. Mas também, como forma de gratidão, devemos orar pela irmã Leda. Hoje ela completa mais um ano de vida, dia 27 de setembro. Deus possa estar abençoando a nossa irmã Leda. E também a sua netinha, a Isabela, faz também aniversário. Filha dos irmãos Genilson e Joseli, faz aniversário no dia 2. Então, na próxima sexta, a Isabela faz aniversário. Oremos pelos nossos aniversariantes. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra, que a Tua Palavra seja glorificada, seja exaltada, Deus, através desse estudo da Escola Bíblica. Somos gratos também pelos aniversariantes desta semana. Hoje a irmã Leda completa mais um ano de vida, abençoe Tua serva. Também abençoe, ó Deus, a Isabela, o seu crescimento físico, emocional, espiritual. Cuide dela, dos seus pais, Genilson e Joseli, que o Senhor possa estar abençoando também a sua irmãzinha Esther. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo Guilherme, que o Senhor tenha misericórdia dele. Nós também, ó Deus, invocamos o teu nome em favor das famílias enlutadas. Que o Senhor tenha misericórdia, console, conforte. São muitas famílias enlutadas, famílias, ó Deus, que estão em crise, estão chorosos, tristes, e que o Senhor possa está, ó Deus, com a sua mão estendida para abençoar essas famílias. Pedimos, ó Deus, pelas nossas irmãs, Gesilda, Nilza, Dona Ione, também, ó Deus, Dona Delvira, Dona Germa, que o Senhor continue cuidando das nossas irmãs, sustentando elas a cada dia mais. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, cada trabalho, as atividades presenciais que já estão acontecendo. Nós somos gratos, ó Deus, e te pedimos também a tua proteção, pedimos o teu cuidado. Também, ó Deus, pedimos pelo Francisco, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dele, irmão do Zé Nilton, do nosso irmão Zé Nilton. Abençoe a vida do Francisco, abençoe sua esposa, seus filhos, cuidando ali deles, ó Deus, dando paz no coração deles e restabelecendo a saúde do Francisco, ó Deus. Cuide dele e abençoando ele grandemente. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos terminar, então, a nossa revista Palavra e Vida com a lição O Risco da Depressão por Conta da Ansiedade. Esse é o tema da nossa lição, a nossa última lição dessa revista Palavra e Vida, o risco da depressão por conta da ansiedade, experiências dos filipenses, orientações de Paulo para não corrermos esse risco. Ele baseia, então, essa lição, o texto base é Filipenses 4, versículo 6. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
O contexto era um contexto onde Paulo, que escreveu essa carta, estava preso, havia perseguição por parte do Império Romano e também por parte de falsos profetas que tentavam ali entrar na igreja com falsas doutrinas. Então havia essa preocupação por parte da igreja e Paulo, então, ele escrevendo, sabendo dessa situação da igreja de Filipos, Paulo escreve começando o seguinte: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos, perto está o Senhor. Então ele começa esse contexto para chegar nesse versículo 6, falando do regozijo, da alegria que nós encontramos em Cristo e também a eficácia da oração, a importância da oração em meio à perseguição, em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às heresias, a importância e a eficácia da oração. Eu fiz essa introdução contando um pouco o contexto, por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, em virtude então das dificuldades, das perseguições que a igreja de Filipos estava passando no século I. Mas eu vou ler aqui a introdução do autor, que diz o seguinte: a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo tempo, vemos gente preocupada e irrequieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, são problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem respostas, enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Lidaremos e lutaremos contra angústias até o fim das nossas vidas. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. Então o autor ele começa falando sobre a ansiedade, que todos nós enfrentamos isso. A perda de um emprego, um problema familiar, uma situação às vezes de enfermidade, enfim, são situações que nós passamos no cotidiano que às vezes nos leva a ficar ansiosos ou angustiados. Ele diz, quem nunca passou por isso? Eu creio que todos nós já enfrentamos momentos de ansiedade. Agora, a questão é quando ela desenvolve, ela cresce e se torna algo insuportável, e ele também coloca uma outra expressão, incontrolável. Aí se torna um grande problema, aí possivelmente pode vir uma depressão grave, em virtude de a ansiedade, a angústia, ela já ter se tornado algo incontrolável. Algo está acima do normal. Uma coisa é você ficar preocupado com uma situação, né, que você tem que resolver amanhã, um exame que você tem que fazer amanhã, e isso te trouxe uma preocupação, te trouxe uma ansiedade. Outra coisa é quando isso já acontece naturalmente na sua vida por qualquer motivo, e principalmente quando algo que já está acima do normal já se tornou algo incontrolável. Aí o risco de depressão com certeza é muito maior. A ansiedade dos filipenses. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Havia egoísmo, vaidade entre os irmãos da igreja, falsos mestres, confundindo as mentes dos crentes. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo, e por isso os convoca a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Então, no início eu falei sobre isso, o contexto, o motivo pelo qual Paulo escreveu
principalmente esse versículo de número 6, mas antes ele falou, olha, vocês estão vivendo uma situação difícil, perseguição, falsos mestres, mas regozijai no Senhor. Aí ele diz, outra vez vos digo, regozijai no Senhor. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Em Cristo nós encontramos alegria. Em Cristo nós encontramos satisfação, plena satisfação. Então ele gostaria, em meio àquelas... Houve também um desentendimento entre duas mulheres aqui, Evódia e Sintique, né? E depois então ele diz, olha, alegrem-se no Senhor. Não permitam que essas situações, desentendimentos, perseguição, heresias, possam penetrar na mente de vocês e abalar ou desestruturar a comunhão que vocês têm com Cristo, né? Prejudicar, ferir a perseverança que vocês devem ter ao lado de Cristo. Não permitam isso. Então, alegrem-se no Senhor. Do Senhor vem a verdadeira alegria. Do Senhor vem o contentamento. Então, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, é permanecermos angustiados por semanas ou meses. Então foi o que nós falamos também. Uma coisa é você ficar ansioso por um exame que você vai ter amanhã. Outra coisa é você permanecer angustiado e ansioso. Isso causa uma tristeza profunda. E a tristeza profunda é a própria depressão. E aí ele cita o texto de Filipenses 4:8. Né? Ele orienta, ele sugere a todos nós, e a igreja de Filipos, que a carta é direcionada à igreja de Filipos, a pensar em algo que realmente vai trazer benefício, edificação na vida deles. Ele diz no versículo 8 de Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então procure ocupar a mente de vocês, igreja de Filipos, com que algo que é amável, que é puro, que é justo, que é de boa fama, que é verdadeiro. Se há algum louvor nisso, se existe algum louvor nisso, alguma glória nisso, que isso possa então ocupar a tua mente, que isso possa ocupar o teu pensamento. Então o apóstolo Paulo ele fala, porque quando eu estou pensando naquilo que é bom, que agrada a Deus, que glorifica o nome de Deus, possivelmente eu estou me afastando de uma profunda depressão e ansiedade também. Agora, se eu começo a focar muito nos problemas da vida, nas dificuldades que eu estou enfrentando, provavelmente vai vir uma ansiedade e possivelmente ela sendo incontrolável pode me trazer então uma tristeza profunda que é uma depressão. Então o apóstolo Paulo fala, olha, pense em algo que é verdadeiro, amável, de boa fama, ocupe a mente de vocês com isso, para que a mente de vocês não seja controlada pela ansiedade, trazendo então para vocês uma tristeza profunda. E aí ele cita então o versículo de número 8. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade. Creio que sim, com certeza. Uma vida devocional. Eu até coloquei vocês aí que, né, nós da igreja, que recebe, né, as meditações diárias, nessa semana passada, eu coloquei lá a importância de você ter uma comunhão com Deus. A vida de oração, que ele coloca aqui, uma vida de oração pode nos curar da ansiedade, pode trazer restauração. A comunhão com Deus, seja pela palavra ou seja pela oração, que é esse diálogo que eu preciso ter com Deus, me traz libertação. João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fala de quê, mas só fala que vai me libertar. Então, seja aquilo que eu estou aprisionado, que está me prendendo, seja ansiedade, seja depressão, seja angústia, seja até um vício, né? Ele tem poder para me libertar. Ele tem poder para me curar. Então, eu crendo no poder dele,
Porque ele é a verdade. João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois em João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade. Então a verdade é Cristo. E conhecendo Cristo, ele vai te libertar. E conhecendo a verdade, e Cristo vai te libertar. E a verdade vos libertará. Então a liberdade de todas as coisas. Então eu tendo essa vida de oração, essa comunhão com Deus, pode com certeza me curar da ansiedade. E aí tem o versículo 6 que nós vamos ler novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele faz aqui uma declaração, uma ordem, ele dá uma ordem. Não fique ansioso por nada, mas em tudo, ou seja, não deixa alguma coisinha não. Apresente tudo para Deus. Faça com que seja conhecido diante de Deus através das vossas petições, súplicas e também com ações de graças. Às vezes a gente acha que é uma coisinha pequenininha. Aí isso daí eu tenho até vergonha de contar para Deus. Pastor, Deus não sabe todas as coisas? Sabe todas as coisas. Mas ele quer esse diálogo com ele. Ele quer esse relacionamento com ele. E às vezes você acha que é uma pequena coisinha, mas aquilo vem atrapalhando você diariamente na sua comunhão com Deus. Então não é tão pequeno assim. Ah, é uma bobagem. Não é tanta bobagem assim. Apresente para Deus essa bobagem que você está achando que é uma bobagem. Apresente para Ele porque vem te prejudicando. Então coloque diante dele. Não tenha vergonha de conversar com Ele. O texto diz, em tudo faz conhecido diante de Deus através da oração, súplicas e também gratidão, ações de graças. Vamos lá, vamos continuar. Na página 62 da revista. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes afirmamos ser. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas. E uma delas é sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, em algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divina. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler aqui, mas nós podemos resumir esse parágrafo da seguinte maneira. Ele coloca aqui que possivelmente, não todas as vezes, mas a maioria das vezes, a ansiedade é uma desconfiança de Deus. É uma fé negligente. É uma descrença da soberania e do poder de Deus. Uma pessoa ansiosa, aonde a ansiedade ela já está incontrolável, já está insuportável, ela é, categoricamente eu digo isso, ela é uma negligência, ela é uma descrença, uma desconfiança de Deus. Uma pessoa que está ansioso e essa ansiedade já se tornou insuportável na vida dele, já se tornou algo incontrolável, ele também está então sendo descrente da soberania de Deus. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, e aí é uma promessa, ele tem cuidado de vós. Eu até citei esse versículo no culto de domingo passado lá na igreja, aonde mostra isso, a promessa de cuidado. Ele tem cuidado de nós. O porquê, né? Ele usa a expressão porquê. Eu lanço sobre ele a minha preocupação, aquilo que está algo insuportável, está descontrolando a minha vida, e ele promete cuidar de mim. O que diz o Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí vem a promessa, e ele tudo fará. O que nós precisamos é confiar em Deus. Uma pessoa ansiosa, ela está automaticamente desconfiando do poder e da soberania de Deus. Se ela chega para você, uma pessoa ansiosa, ora por mim, aí você vai orar,
e ela continua, continua orando por mim, eu estou orando, não está dando certo, e chama lá 2, 3 para orar por ela, e ela continua, ela mesma precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus ali realizar uma obra de santificação na vida dela, de transformação, porque ela está uma pessoa descrente, ela não está confiando em Deus. Ela vai às vezes achar, mas eu sou membro de uma igreja, pastor. Eu sou uma pessoa que frequento, participo dos cultos. Eu não sou descrente. Minha irmã, meu irmão, você às vezes não vai declarar isso, mas a sua atitude, a fé, ela precisa ser exercitada. A fé sem obras é morta. Então, se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, eu preciso aplicar essa fé, eu preciso colocar ela em prática. E exercer essa fé é uma demonstração que eu confio em Deus. Então, se eu permaneço ansioso e se essa ansiedade já se torna algo insuportável, isso mostra que você está sendo descrente. Não está confiando plenamente em Deus. Você pode até declarar, eu tenho fé em Deus, mas no momento de luta você fica ansioso e essa ansiedade se torna algo insuportável, tira teu sono, tira teu apetite, ou você come demais. Enfim, são tantas coisas que acontecem e aquilo vai mutilando você, vai prejudicando a sua saúde, vai consumindo você. Isso mostra então que a sua fé não está sendo colocada em prática. E a fé sem obras é morta. Então eu preciso exercitar a minha fé, principalmente nos momentos de provações. É nas provações que nós precisamos exercitar a nossa fé. Né? Então, se eu demonstro essa ansiedade insuportável, vale lembrar que é uma ansiedade incontrolável. Todos nós só passamos por momentos de ansiedade, de uma preocupação. Mas quando ela está estrangulando a minha vida, sufocando a minha vida, isso mostra que a ansiedade já se tornou insuportável. Então eu estou descrente da soberania e também dos atributos de Deus, do poder de Deus e da misericórdia de Deus, porque ele diz que promete cuidar de mim, ele diz que promete ser o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente na angústia. Então aonde está a minha fé? Eu preciso praticá-la, eu preciso exercitar. Dizer que tem fé, mas nos momentos de tribulação ela não é exercitada, isso mostra então ainda uma descrença. Precisa haver então uma santificação, um crescimento, amadurecer um pouco mais para poder realmente exercitar então a sua fé. Né? É isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não conseguem encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. É daí que vem então a pior solução, a vontade de morrer. Eu preciso, no momento de dificuldade, orar. Nem que seja para bater os lábios um no outro, como Ana fez. A pedido de um filho, né? Samuel, depois veio Samuel, Eli então ali questionou, disse, mulher, você está embriagada? Não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou orando. O choro, a tristeza dela, a preocupação dela era tão grande, né? E sendo então, passando por tantas humilhações com Penina, ela não teve força para orar, mas ela estava no templo. Ela estava no templo e ela começou a chorar. E aquele choro fez então com que Deus ouvisse e abrisse então a madre de Ana e ela pudesse então conceber Samuel, um grande homem de Deus. Então, se você não tem força para orar, chore, mas chore no altar de Deus. Chore aos pés de Jesus Cristo. Ele vai ouvir o teu choro, ele vai ouvir o teu lamento. Jeremias se lamentou, né, diante de Deus, em virtude de tantas situações, e Deus ouviu o seu lamento. Ali também ele começou, em meio àquele lamento, criar forças para continuar caminhando. Mas não deixe de estar em comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não tenho força para orar. Mas se você tem força para chorar, chore diante de Deus. Separe um momento e chore diante de Deus. Deus vai ouvir o teu choro.
E ali você conversa com Deus, abre o seu coração para Deus e Deus vai ouvir. E Ele então, num tempo determinado, irá então resolver essa questão, suprir essa necessidade que você está enfrentando. O que eu não posso abrir mão, irmãos, é da presença do Senhor. É de estar em comunhão com Jesus Cristo. O remédio que o apóstolo Paulo encontrou aqui, ou encontrou não, o remédio que o apóstolo Paulo mostrou para a igreja de Filipos era a oração. A oração, ela cura a ansiedade. Aí você vai vir com a questão, eu não tenho força para orar, eu não tenho condições para orar. Então você chora, mas chora diante de Deus. E Deus vai ouvir o teu choro, vai ouvir a tua lamentação. Não abra mão da comunhão com Deus, porque Deus é que supre as nossas necessidades. É Deus é que nos fortalece, nos fortifica a cada dia, em meio a uma tristeza, em meio a uma ansiedade, a uma preocupação. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio da oração, súplica, com ações de graças. É interessante, eu marquei aqui algumas expressões. A primeira é diariamente. Eu devo orar diariamente, eu devo conversar com Deus diariamente. Faça sol, faça chuva, com tempestade ou sem tempestade na vida, eu devo diariamente me comunicar com Deus através da oração. Eu devo diariamente, com ou sem tempestade da vida, me comunicar com Deus através da sua palavra. Eu preciso me comunicar, me relacionar com Deus através da oração e da palavra. Essas são as maneiras que nós temos para nos comunicarmos com Deus. Então eu não posso ficar sendo movido a minha vida espiritual pela oração do pastor, pela oração do papai, da mamãe, pela oração do cônjuge, pela oração do filho, pela oração de algum irmão da igreja. Eu preciso fazer as minhas orações, eu preciso pedir por mim, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso pedir pelos outros irmãos, orar uns pelos outros. Eu preciso ter esse a sós com Deus. Eu preciso ter esse a sós com Deus diariamente. Uma outra questão aqui que eu marquei é se nós não orarmos, a ansiedade vai nos consumir. E tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus. Tudo que te preocupa. Às vezes, foi o que eu falei anteriormente, às vezes você acha que é algo pequeno, algo desnecessário, mas tem incomodado você? Apresente para Deus. O texto, volta a dizer o texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecido através da oração, súplica e com ação de graças perante Deus, em tudo. Então apresente tudo para Deus. Tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus. Não esconda nada de Deus. Não tem como nós escondermos nada de Deus, não tem como ter segredo com Deus. Mas Deus quer que nós apresentemos tudo a Ele, diante dEle, através da oração, através das súplicas e também através da ação de graças. Eu gostaria de destacar essa questão aqui. A ação de graças aqui é gratidão. Um coração grato, ele é um coração feliz. É um coração em paz. Ele cita aqui algumas citações de Wilson Porte, Depressão e Graça, e eu terminei esse livro essa semana, e lendo, Wilson Porte diz que um coração grato é um coração em paz. Por isso que ele fala aqui, apresente com oração, súplicas, tiver que chorar, tiver que se lamentar diante de Deus, se lamente, ore, mas também agradeça com ações de graças. Agradeça a Deus tudo que Ele tem feito. Então, um coração grato facilita para vencer a ansiedade, a depressão. Agora, como um coração entristecido, um coração murmurador, um coração ingrato, o risco de depressão é muito maior, é muito maior. Às vezes,
ele levanta, olha assim, nossa, mais um dia de calor, nossa, mais um dia de chuva, nossa, mais um dia de frio. Nada para ele tá bom. É aquele coração ingrato, aquele coração murmurador, que reclama de tudo. E um coração grato é um coração feliz, é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que ela está se afastando de uma depressão porque ela então tem um coração grato. Um dos grandes e bons remédios, irmãos, para vencermos a depressão é um coração grato, é um coração em paz, é um coração feliz. Né? Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer o que bem entender de nossa vida. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas. Orar é uma questão aqui de dependência. Pedro fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar-se, submeter-se na poderosa mão de Deus, ser dependente de Deus em toda e qualquer circunstância. Mas pastor, ele não sabe de tudo? Sim, ele sabe de todas as coisas. Mas quando eu apresento o meu pedido a Deus, através da oração e súplica, e também com ações de graça, eu estou tendo um relacionamento íntimo com Deus. E Ele quer esse relacionamento. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Ele sabe das lutas que nós passamos. Mas Ele quer que nós apresentemos isso diante de Deus. Através da oração, súplica e com ações de graças. Apresentar tudo diante de Deus. E essa apresentação, a forma de eu também reconhecer que eu sou limitado, reconhecer a minha natureza pecaminosa, reconhecer também que tenho problemas e também reconhecer que eu necessito da dependência de Deus, necessito da direção de Deus e sou uma pessoa dependente de Deus. Precisamos apresentar-lhe tudo o que nos incomoda, não deixarmos nada para trás. Isso atrapalha você glorificar a Deus? Isso atrapalha você servir ao Senhor? Isso tem te incomodado? Apresente para Deus. É pequeno. Apresente para Deus. Apresente para Deus. Não deixar nada para trás. Se incomoda você, se atrasa você, se prejudica você, se atrapalha a tua comunhão com Deus, apresente para Deus. Não é algo pequeno assim, é grande. E pode se tornar muito maior ainda se você não apresentar. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graças. E aí foi o que nós já falamos, do coração grato, do coração agradecido das bênçãos recebidas, daquele coração feliz, aquele coração que está em paz, porque é um coração grato pelo cuidado de Deus, pela direção de Deus. Para agradecermos, é necessário que nos lembremos de fatos do passado, não de quaisquer fatos, mas daqueles que foram objeto de nossa preocupação e de nosso anseio, fatos que nos levaram à oração e à intercessão, fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se parássemos agora mesmo e começássemos a pensar em nosso passado, quanta gratidão viria, quantas vezes Deus atendeu às nossas orações. Muitas vezes, muitas vezes. E aí nós vamos lá em Lamentações de Jeremias 3, o versículo, creio eu, 21, que diz, traga em minha memória aquilo que me dá esperança. Né? Jeremias, então, ele filtra, ele diz, espera aí, mas eu também não posso ficar só me lamentando. Eu não posso ficar aqui só reclamando do que está ocorrendo. Mas olha o que Deus já fez por mim lá atrás. Olha os livramentos que Ele já me deu. Olha os escapes que Ele já me deu. Olha os milagres que Ele já fez na minha vida. Então é isso. Um coração grato. Ah, mas eu vou agradecer o quê, pastor? Estou passando por inúmeras situações, vários problemas, várias dificuldades. Eu não tenho motivo para agradecer, eu tenho motivo para orar e lamentar e suplicar por Deus. Sim, mas olha lá para trás, faz uma análise, faz uma reflexão
e vê quantos livramentos que Deus já te deu, quantos escapes que Ele já te deu, quantas bênçãos que Ele já te deu. Então, o coração grato, ele relembra fatos de anos, de meses, de dias, de semanas atrás que Deus abençoou. Esse é o coração grato. Ele relembra os feitos de Deus na vida dele. E isso nos traz, irmãos, uma paz muito grande. Isso nos traz um conforto e um consolo muito grande. Que o mesmo Deus de ontem que me abençoou e cuidou de mim, é o mesmo Deus que está hoje também comigo, lá na cova dos leões, ou lá na sarça ardente, no fogo ardente. Ele está ali comigo também. Né? Ele está ali também comigo. Aquele Deus que me libertou, que me livrou lá atrás, eu sou grato por isso. Mesmo eu com meu coração triste e agora necessitando então do consolo de Deus, mas eu relembro os feitos de Deus na minha vida. Eu relembro as maravilhosas bênçãos que Deus me deu e trago para o presente e observo que vale a pena caminhar com Ele, que vale a pena servi-lo, que vale a pena andar com Ele, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Tudo isso conforme o versículo 7 do mesmo capítulo nos trará a paz que excede todo entendimento. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. Eu quero concluir com Filipenses 4:7, porque ela é uma continuação do versículo 6. E ele diz: não fique ansioso por coisa alguma, apresente tudo diante de Deus, faça conhecido. Isso é muito interessante a expressão. Na Atualizada fala isso. Sejam conhecidas diante de Deus. Apresente para Deus através da oração, súplicas e também com ações de graças. E aí vem, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então eu, apresentando diante de Deus, fazendo conhecido diante de Deus, através de oração, súplicas e ações de graças, a paz de Deus vai guardar o meu coração e também vai guardar os meus sentimentos em Cristo Jesus. Você não está órfão, você não está abandonado. João 16 fala: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Nós temos o Espírito Santo para nos consolar, para nos orientar, para nos proteger. Então você não está sozinho em meio a essa batalha. Você não está sozinho em meio a essa tribulação. Apresente para Deus, através da oração, através de um lamento, e também relembre o cuidado de Deus. E por isso agradeça as bênçãos recebidas. E saiba que aquele Deus que te abençoou lá no passado é o mesmo Deus também que está com você em meio a essa situação que você está enfrentando. Agora não permita que a ansiedade se torne insuportável ou incontrolável na sua vida. Não fique ansioso por coisa alguma, mas apresente para Deus aquilo que está inquietando, está trazendo desconforto, trazendo choro, tristeza, está sufocando você. Apresente para Deus. Deus promete cuidar de você, promete cuidar, promete sustentar você. Entrega para Deus essa ansiedade, confia nele e o mais Ele estará fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Que possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Que possamos exercitar a nossa fé. A fé sem obras é morta. Então, se você permanece ansioso e essa ansiedade se torna insuportável, incontrolável, isso significa que você precisa confiar em Deus. Não seja descrente. Não seja uma pessoa que desconfie da soberania e da misericórdia de Deus. Confie no poder de Deus. Deus sabe o que passa no seu coração. Às vezes você pode dizer assim: pastor, mas eu confio em Deus. Então exercite isso. Exercite o que você está dizendo. Coloque em prática. Em meio ao fogo, em meio à tempestade, em meio aos leões ao redor de você, confie no poder de Deus. Descansa no poder de Deus e espera nele. Ele promete cuidar de você. Ele promete ser o teu refúgio, a sua fortaleza e também o socorro presente nas tribulações. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse trimestre, por mais essa lição também. Durante aí esses 3 meses estivemos estudando essa revista
que muito falou ao nosso coração e creio também que falou ao seu, e que possamos colocar em prática, sabendo que em Cristo, nós não somos vencedores, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. O poder de Cristo, a força que Cristo nos dá, faz com que a gente consiga viver um dia de cada vez e vencer as tribulações da vida. Nós não temos força para isso, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pelo momento que passamos estudando a Tua Palavra. Muito obrigado por mais um trimestre que nós estudamos, ó Deus, esta revista pela segunda vez. Como fala o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua Palavra e também exercitarmos a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti. Ó Deus, não queremos desconfiar de Ti, queremos crer nas Tuas promessas. Então, nos ajude em meio à incredulidade, acrescenta-nos a fé em Ti, perdoe os nossos pecados, abençoe a nossa igreja, continue, ó Deus, trazendo um crescimento saudável à nossa igreja, para que ela possa compreender a Tua santa palavra e procurar, ó Deus, viver os Teus santos ensinamentos. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.